Olá, tudo bem? Vamos a mais uma live com Raquel Nocero, um bate-papo bem gostoso. E hoje nós vamos falar sobre como que acontece quando não correspondemos mais às investidas do narcisista. Mas o que é narcisista e qual é a melhor maneira de lidar nessa situação? Então hoje nós vamos abordar esse assunto. Vamos esperar um pouquinho para que mais pessoas entrem, que o Instagram vai avisar a todos. Quem for entrando pode ir dizendo uma boa tarde. Como tá aí com vocês? Aqui tá uma chuvinha gostosa. Até caso a internet cair, então vocês sabem por quê, né? Porque pode ser que ocorra. Cabral, olá, boa tarde. A Jaqueline Souza, a Laide, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Poliana. Então hoje nós vamos conversar um papo muito gostoso, porque é um assunto que, vez por outra, cada um de nós pode se deparar ou ter se deparado no passado com uma pessoa narcisista. Então hoje a gente vai falar sobre o que acontece quando a gente não corresponde mais àquelas artimanhas, aquelas investidas do narcisista. O que acontece? Mas o que é narcisista e qual é a melhor maneira de lidar com essa situação nesse caso? Porque muitas pessoas às vezes assistem pela primeira vez e ainda não sabem, né, o que significa a pessoa narcisista. Então trata-se de uma condição mental em que a pessoa tem um senso inflado de sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção, admiração excessiva, falta de empatia pelos outros. Então essa é uma pessoa narcisista. Então são palavras, né, que são escritas e a gente até lê assim, mas na vida real, na prática mesmo, quem já passou ou passa por isso sabe muito bem, sem precisar até de ler ali, né? Porque muitos sentem na pele, por exemplo, quando chega de uma atividade gostosa, aí vai contar as experiências, como foi, aí se depara com alguém assim que não tem empatia, né? Nem quando você está alegre, nem muito menos quando você está sofrendo, né? Então a pessoa ela não expressa reação. Por quê? Porque é uma pessoa narcisista. Então eu sempre repito, porque essas características todos nós temos, né? Todos nós em algum momento a gente manipula as pessoas, a gente às vezes até sem querer, né? A gente faz isso, a gente é frio, né? Isso aí é uma coisa da gente mesmo, né? Oi, Solange. Mas o narcisista, ele é diferente, ele é contínuo, assim, ele não tem outros momentos como uma pessoa comum, né? Ele simplesmente ele é assim, é um transtorno, né, de personalidade. Então a personalidade, ele é assim, não é que ele está assim em algum momento, ele é. E eu digo ele porque a gente fala assim no masculino, mas pode também ser feminino também. Pode ser uma mãe, pode ser um pai, um avô, uma avó, um filho, né? Então pode ser, e é hereditário, né? Boa parte disso a pessoa herda, mas ela vem desenvolvendo desde a infância de acordo com o ambiente que ela vive. Então ela pode ter, por exemplo, sofrido demais e ela acentua essa característica dela, ou ela também pode ser muito mimada, né? Uma pessoa muito mimada. Então ela também desenvolve esse transtorno no decorrer da vida. Bom, mas eu dei esse geral só para entender, né? Quem está aqui pela primeira vez, eles não sabem o que é narcisismo. Porque a nossa live hoje mesmo
Ela vai falar, por exemplo, quando a pessoa ela já entende o que é o narcisismo e ela descobre, ela começa a agir de acordo com aquilo que ela sabe, né? Então é nesse momento que entra o tema da live. O que acontece quando não fazemos mais do jeito que a pessoa espera, né? Porque é natural acontecer isso, uma mudança de comportamento da pessoa que descobre como que acorda, né, daquela situação. Por quê? Porque antes ela brigava, ela tentava provar, ela ficava naquele ciclo de prova, né, das coisas que o narcisista atacava. Então ela ficava todo momento tentando se defender e dando munição, atiçando ali, pondo fogo na lenha pro narcisista, porque é isso que ele espera da vítima, né? Então, quanto mais a vítima ela sofre, ela tenta provar, mais ele tem armas, né? Munição para ele agir, né? Com as armas dele. Então, a partir do momento que a vítima ela passa a acordar, aí que acontece? Forçosamente, ela muda o comportamento. Ela começa alguns questionamentos, ela tenta desvencilhar e ele percebe isso. Por que ele percebe? Porque ele tem um senso muito apurado de observação. Por quê? Porque ele já treina isso, ele já usa isso no dia a dia para ele fazer as manipulações. E quando a pessoa não corresponde, imediatamente ele já capta. É um senso muito apurado que ele tem, de não estar do jeito que ele espera, né, com a manipulação. Então a pessoa tá ali, tá, aí de repente se ela dá uma desviadinha assim de não querer mais corresponder, ele percebe na hora. Aí o que ele faz? Ele imediatamente, ele se adequa, ele usa estratégias diferentes para fazer ela voltar para aquele mesmo caminho de antes, onde ele tinha todo o controle. Entende? Então, é diferente de um relacionamento comum. Porque quando está um relacionamento comum e os dois estão indo, aí surge alguma coisa, aí os dois, como que se unem, né? Para arranjar estratégias juntos para poder acertar o caminho. Por exemplo, um expõe uma ideia, outro expõe outra, mas sempre com aquele objetivo alinhado para que dê certo, né? Então esse é o relacionamento comum. Mas o relacionamento com um narcisista, quando muda de rumo e ele percebe, o que ele faz? Ele também arma estratégias, mas não com aquele alinhamento comum para um objetivo comum de dar certo. Não, ele imediatamente toma estratégias para que volte a estar sob controle dele. Então, enquanto um relacionamento comum a pessoa pensa, puxa, como que nós vamos fazer então para dar certo? A gente vai aplicar isso, aquilo para dar certo. Não, ele pensa assim, o que eu posso fazer para que dê certo, para que ela volte no meu controle novamente? Então é isso, na mente dele, ele percebe na hora e faz estratégias para voltar. Por isso que nas outras lives a gente falou muito de máscaras, né? Coloca uma máscara, coloca outra em outra oportunidade. Por quê? Porque ele está sempre trocando de máscaras, mas com um objetivo só. Com o objetivo de atender aos próprios interesses, né? Então, no caso, como que ele percebe se falta empatia nele, né? Como é que ele percebe essas situações? Porque no caso de um relacionamento comum, você percebe devido à empatia, né? Você sente uma empatia pela pessoa, aquela pessoa está sofrendo, ou aquela pessoa está alegre. Então você tem empatia, você sente o que a outra está sentindo. Mas como o narcisista ele tem um transtorno de personalidade, então ele não sente, ele não tem essa empatia. Mas ele observa, por isso que ele tem o senso apurado de observação. Porque a estratégia dele é observar. Como ele não tem aquele sentimento profundo, ele observa. Então ele sabe, né? Se a pessoa está chorando, ele sabe que a pessoa está chorando. E se a pessoa ela tenta se desvencilhar, ela faz questionamentos, então ele, opa, tem alguma coisa errada aí.
tem alguma coisa que está saindo fora do meu controle, né? Porque é devido ao comportamento da vítima, não é pela empatia que ele tem, sendo que ele não tem, mas é pela observação do comportamento da vítima. Então ele tem aquilo ali como base para que ele mude as estratégias, certo? E, por exemplo, porque ele quer de toda maneira que a pessoa fique sob controle dele. E quando a vítima ela começa a fazer esses questionamentos, então é tipo assim, como ela está acordando, é como se ela estivesse dormindo antes e fazendo tudo aquilo, tudo jogo dele, né? Tudo jogo dele, porque isso é um tipo de um jogo. Então, quando ela não faz mais, é como que ela está acordando, né? Acordando de um sono, né? Porque ela aprendeu, né, que não é daquela maneira. Por isso que as lives têm esse objetivo, porque as lives elas contribuem, elas suprem o fator conhecimento, porque quando você conhece é um passo muito importante para você aplicar todas as estratégias para o lado correto, né? Porque o conhecimento ele é muito importante. Porque lembra que eu sempre repito, é conhecimento, repetição e impacto emocional. Então, para você repetir algo, você tem que conhecer o que é que eu tenho que fazer, né, para repetir. Então, o conhecimento, ele vem em primeiro lugar, né? Ele que conduz a todo o resto do processo. Então, as lives, elas vêm atingindo esse objetivo, né, de ter esse conhecimento. E sempre também no final eu dou algum exercício, né, para aplicação. E quando essas lives, né, ela dá esse conhecimento, aí que acontece? Muitos que assistem e outros que já têm certo conhecimento também de outras fontes desse mesmo contexto, aí começa a já acordar, né? Aí quando a pessoa acorda, só que ela não acorda assim. É só você pensar num bebê acordando, ou você mesmo, né? Quando você acorda, o que acontece? Você acorda meio zonza, meio tonta, né? Por isso você tem que respirar um pouquinho, né? Os médicos até falam, respira fundo antes de você levantar, né? Sempre é importante fazer isso. Dá licença. Então, nesse período de acordar, então quando você respira, tudo aí que você vai levantar. Então, quando a pessoa tem o conhecimento de como que funciona o processo do narcisista, então ela como que está nesse período também de tontura, né? Na hora que acorda, está meio confusa. Então é nessa hora que ela começa a fazer, às vezes, alguns questionamentos, né? Se desvencilhar. Então é onde ele percebe. Então o que ele faz? Na verdade, ele imediatamente ele quer fazer a vítima dormir, né? Como que dormir. Por quê? Para que ela volte ao controle. Então, se a gente for pensar numa mãe, né, num bebê, por exemplo, quem é mãe aqui sabe, né? E, por exemplo, que tem que fazer os afazeres da casa, daí, a Laide, agora estou sabendo lidar com isso. Então, Laide, hoje você vai ainda somar ainda mais, né? Para esse conhecimento que você falou que já tem. Por quê? Porque você já está sabendo lidar com isso. Você não está sozinha. Assim como também vocês que estão me assistindo, vocês não estão sozinhos, né? Vocês têm a ajuda, vocês têm companhias, têm pessoas que já venceram, que estão vencendo e que vão dar os passos para vencer, para lidar com isso, né? Com essa situação. Esse é o objetivo. Então, como eu estava dizendo, no caso da mãe, quando ela tem que fazer as coisas da casa, então ela espera o quê? O bebê dormir, né? Então o bebê está lá dormindo, quietinho, aí é onde ela faz uma beleza, né? As coisas da casa. Aí, só que às vezes ela não terminou ainda e ela vê que o bebê, ele começa a arremetar lá, começa a acordar. Aí o que ela faz? Eu acho que toda mãe faz isso. Vai lá, dá uns tapinhas nele para ele dormir de novo, né?
aconchega ele ali, cobre, deixa ele quietinho, assim, fala, todo mundo fala baixo, para ele poder dormir de novo, né? Então ali realmente, aí ele dorme. Mas esse é no sentido positivo, né? Agora, no caso do narcisista, ele usa essa mesma estratégia, mas para o lado negativo. Então, quando ele vê que a vítima está, tipo, acordando, ele vai lá e muda a estratégia, né? Como que dá um tapinha assim na vítima para conseguir com que ela volte a fazer o que ele quer. Então, por isso, esse é aquele período quando a pessoa ela descobre e ela tenta, né, agir de alguma forma. Por isso que no final nós vamos falar qual é a melhor forma de agir, porque tem uma forma de agir. Assim como eles têm estratégias dele, a vítima também tem estratégias para que ela possa se proteger ou mesmo fugir daquela situação quando ela tem oportunidade para isso. Eu sempre falo aqui que muitos têm oportunidade de fugir. Se você tem oportunidade de fugir, se você não tem ainda um relacionamento, um compromisso ainda com a pessoa, né, sério, onde você se comprometeu, se você não tem ainda, você conheceu somente, é uma amiga, né, uma amizade, é um namoro. Se você percebeu características narcisistas na pessoa, o melhor remédio é fugir. Fuja, fuja, fuja. Porque você vai evitar muitos problemas para você. Mas se acaso você não pode fazer isso, que isso é chamado de contato zero, se você não pode fazer isso devido a relações familiares ou mesmo de trabalho, às vezes é um patrão, é um colega de trabalho, né? Se a pessoa pode, ela muda de emprego, mas se ela às vezes não pode, o que ela pode fazer? Tem também estratégias para ela usar, para ela realmente conseguir lidar com isso, né? Então, por isso que é importante no final alguma coisa sobre isso, ok? Mas, no caso, se a pessoa ela tem que lidar ali, né, com o narcisista, então ele percebe tudo o que acontece, se adequa às coisas, e a pior coisa que pode fazer, porque no final eu vou falar o que pode ser feito, mas o que não, de forma alguma deve ser feito, eu vou falar agora. Confrontar o narcisista. Não faça isso. Não confronte o narcisista. Porque você vai perder. E por que você vai perder? Por que eu digo com tanta certeza que você vai perder? Porque se você é uma vítima, se você é um alvo dele, eu entendo que você é uma pessoa empata. Que na psicologia, psiquiatria, empata é aquela pessoa, ela tem traços, ela tem características de dependência emocional. É aquela pessoa que é dada, ela quer ajudar, ela quer fazer coisas que às vezes na infância dela ela teve carência, às vezes ela tinha um pai ausente, uma mãe ausente, ela não recebeu carinho, então ela cresce naquela necessidade de dar, porque ela sabe que as outras pessoas precisam de receber, assim como ela precisou na infância. Então ela cresce naquela necessidade de dar. E se você, por isso que você se tornou uma vítima do narcisista, porque o narcisista ele não procura qualquer alvo. Por isso que outras pessoas olham, às vezes, algum relacionamento abusivo, e às vezes a pessoa fala assim, que é isso? Que doideira é essa? Eu nunca permitiria isso. É claro que ela não permitiria. E ele nem iria envolver com ela, com essa pessoa. Sabe por quê? Porque essa pessoa não ia corresponder àquilo que ele espera, aquele suprimento que ele precisa. Essa pessoa não vai. Porque é uma pessoa que ela não é uma dependente emocional, então ela não vai cair nas armadilhas dele. E já uma pessoa empata já é justamente o alvo dele. Porque essa pessoa, como ela é dada, ela quer dar de si, é justamente o que ele precisa, porque ele não farta. E ele precisa disso, desse alimento que ele precisa, desse suprimento. Então, por isso que eu entendo que você é uma pessoa
que é dessa maneira, porque se você está nas mãos de um narcisista ou já passou por isso, então é porque você tem essa característica de dependência emocional, de ser uma pessoa dada. Então você vai perder se você for confrontar com ele, porque você nem passa na sua cabeça, não passa na sua cabeça trazer armas que vá detonar outra pessoa. Então quando você começa a confrontar, as armas dele vão te consumir. Ele vai te atacar. E ele tem muito mais armas que você, porque ele já está acostumado a fazer isso. Entende? Então, o que não fazer? Não confronte um narcisista. Por isso que existem as estratégias. Porque, então não vou fazer nada? Vai, mas as estratégias certas. A Laide dizendo, eu sou assim, a Poliana eu também. Claro, se você está aqui assistindo a live e se identifica, é lógico que você é assim. Porque o narcisista não vai pegar outro alvo, de forma alguma. Vamos ver o que o Cabral está dizendo. Eu pergunto, nas redes sociais, muitas pessoas gostam de colocar fotos exageradamente de si mesmas. Essas pessoas podem ser consideradas narcisistas? Eu vejo que o Cabral ele é muito observador. Porque eu também fico observando isso. E sem julgamentos, viu, gente? Porque essa live eu sempre falo que é pra gente identificar e não pra julgar, né? E nem para apontar também se a pessoa é narcisista ou não. Mas como o Cabral perguntou ali, será que eu posso, tipo, já ficar esperta, né? Esperta para ver se eu realmente posso ter uma relação mais íntima com essa pessoa? Então, realmente, Cabral, você tá certo. Porque uma das características da pessoa é justamente se expor. Mas isso também não quer dizer que todo mundo que se expõe é uma pessoa narcisista. Entende? Vamos deixar bem claro aqui. Porque eu tenho visto também pessoas que não são narcisistas e gostam, né? De pôr as fotos lá de si. Agora ele falou um pontinho ali muito interessante na pergunta dele. Colocar fotos exageradamente de si mesmo. Esse é um indício. Por quê? Porque tudo que é exagerado, tudo que é em excesso, ali tem algum distúrbio, algum problema, né? Tudo que é em excesso não é bom, né? A gente sabe disso. Então também exageradamente colocar é um grande indício, né? Opa, será que igual as pessoas falam, né? Onde que eu amarrar meu jegue? Será que eu amarraria meu jegue ali? Então é uma coisa para você pensar, viu? E é bom, Cabral, você fazer essas perguntas, porque nós estamos aqui para prevenção também, né? Porque às vezes tem pessoas que já saíram de relacionamentos abusivos. Então, essa pessoa ela tem que ter um cuidado. Por quê? Por causa do ciclo. Vocês já viram várias pessoas que, às vezes, ela sai de um ciclo abusivo, dali a pouquinho ela entra de novo. Às vezes as pessoas ajudaram essa pessoa, saiu do relacionamento abusivo e traz alívio para todo mundo. Ai, ainda bem, né, que a pessoa saiu do relacionamento abusivo. Dali a pouco, o que acontece? Pá, cai no outro. Por quê? Porque é um ciclo, né? Por isso que existem as estratégias, para a pessoa não cair de novo. Por quê? Porque ela quebra aquele ciclo, né? As estratégias. Então, o que fazer? A gente viu que não fazer, né? Mas e o que fazer? Para acordar e realmente ficar acordado, né? Passar o período de tontura, de como que a pessoa está acordando, ela fica meio tonta, confusa, mas ela recupera e fica lúcida e acordada. Nós queremos estar nessa condição no sentido emocional também. E quando você amadurece emocionalmente, ajuda em tudo, ajuda na espiritualidade, ajuda fisicamente, você fica uma pessoa mais disposta, você vai para academia, ou então, agora não, né, porque agora não está podendo,
ou quem pode, né, fazer uma caminhada, e você vai fazer os exercícios. Por quê? Porque você tem mais disposição, né? Por isso que o emocional, ele tem um grande papel aí no bem-estar da vida, né? E então, o que fazer, na verdade, né? A gente viu o que não fazer. Então, o que fazer? Ordenar as ideias. Então, visto que você já sabe, né, já aprendeu que tem esse período de confusão na hora que acorda, então agora você já vai pensar 2 vezes antes de agir, antes de desvencilhar, antes de questionar, né? Você vai pensar, você vai refletir para você poder agir e fazer um plano de ação. Para quê? Ou para sair do relacionamento quando é possível, ou se não é possível, devido a relacionamentos familiares, às vezes é um pai ou mãe idoso e tem que estar ali para cuidar, às vezes é um trabalho, é o patrão. Então, se está nessa situação, montar um plano de ação para fortalecer o seu emocional, ficar bem forte, uma pressão interna bem forte, para que você consiga lidar com a situação, entende? Então é isso, ordenar as ideias e fazer um plano de ação, é isso que é para fazer. Inclusive, eu coloquei nos stories, eu já falei para vocês, tudo que eu coloco nos stories, não é à toa que eu coloco lá, né? É tudo estratégia também, para que vocês estimulem, né, o discernimento, o pensamento, porque eu perguntei ali, eu mostrei a engrenagem cerebral, que é pensamento, sentimento, comportamento. Nada acontece se não tem um pensamento, porque o sentimento você não consegue mudar ele. Mesma coisa de eu falar assim para você agora. Sinta a tristeza de repente aí. Sinta a tristeza aí. Sinta a alegria. Você não consegue modificar o sentimento. Primeiro você tem que pensar, né? Você pensa em algo que te deixa triste ou pensa em algo que te deixa alegre, aí o sentimento corresponde. Aí quando você pensa e gera o sentimento, o que acontece? O comportamento ele muda. Por isso que ocorre o que nós estamos falando aqui na live da pessoa quando ela acorda, ela começa a mudar e a não corresponder mais, né, ao narcisista. Por que o comportamento mudou? Porque o pensamento dela mudou. Devido ao conhecimento que ela tem, ela muda o conhecimento, gera o sentimento e o comportamento muda, e é onde o narcisista percebe, e é onde que você tem que ter as estratégias certas para poder se fortalecer emocionalmente, ok? E quando você, igual lá no Stories que eu estava falando, o que você está sentindo, né? O que você está sentindo? Aí tive várias respostas lá. Uns falaram que estavam sentindo bem, outros falaram que estavam sentindo mal naquele dia, mas não importava o que estava sendo respondido. Por quê? Porque eu queria mostrar ali que o que você estava sentindo é o que você tinha pensado antes, que te deixou daquele jeito. Então, mesmo quando a pessoa falava que estava sentindo mal, ela tinha atingido o objetivo ali do Stories, que era: o que você pensou então para sentir assim? Aí eu falei: anote. Por que anotar? Porque você está aprendendo a gerenciar os seus sentimentos. Você está aprendendo que quando você sente algo, aquilo ali é um radar. Por quê? Porque aí você vai se perguntar, mas o que eu pensei para sentir assim? Então você está aprendendo a colocar nome nos sentimentos. Você está aprendendo a ver o que você pensou para sentir assim. E antes você não prestava atenção nisso. Você apenas sentia. Ou se você ficava desanimado, você queria dormir, queria não fazer nada. Mas agora você sabe. Fala assim, não, eu senti assim, mas é porque eu pensei. Ah, tá, eu anotei. Então isso quer dizer que quando eu senti alegria, o que eu pensei quando eu senti alegria? Eu gostei de brincar disso. Por quê? O que eu pensei? Então eu quero pensar mais vezes, para que sinta mais alegria. Então as anotações, elas servem para medir, para gerenciar. Aí, quando você faz isso, parece uma coisa simples, né? Mas quando você faz isso, o poder está na tua mão.
O Cabral perguntando, o egocentrismo está relacionado com o narcisismo? Claro, é o ego. E o ego, Cabral, está relacionado tanto com isso, que ele tem um ego tão elevado, que ele, para atacar a vítima, ele vai lá no ego também. Ele como que enfia uma faca lá no ego, porque ali lá no ego é onde tem os valores, os princípios. Então, quando ele ataca ali, ó, ele passa pela emoção e vai lá no ego. Aí onde a pessoa fica todinha desestruturada, e é o que ele quer. Ele consegue, né, agir dessa maneira porque ele sabe que vai desestruturar a vítima, que ela vai ficar tonta e ela vai dormir de novo. Por isso que a gente não quer, né, que isso aconteça. A gente quer ficar bem alerta, bem acordada. E a Laide perguntando, isso ajuda no autocontrole, né? Claro, né? Porque se você anota, quem que está no comando, então? Se você anota o sentimento, anota o que você pensou, e da próxima vez você pensa mais daquilo, para ficar mais alegre. Eu te pergunto, quem que está no controle, então? É o seu sentimento, que antes você sentia e nem sabia de nada? Ou é agora que você está escolhendo, né, o que você pensar para você sentir? Isso é gerenciamento de emoções. E tem coisa melhor você conseguir gerenciar as suas emoções? Eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna. Eu abri as vagas, né, do treinamento, já foram encerradas, já tem a turma, e nós vamos fazer a primeira sessão, que é a de bônus, segunda-feira à noite. Nós vamos fazer a sessão. Quer dizer, a gente ainda não fez a sessão, a gente vai fazer. E tive já o depoimento de uma aluna. Incrível isso, né? Ela, até coloquei lá no grupo, porque a gente tem o grupo VIP lá, né, da turma. Então, ali tem os depoimentos. Mas ela já colocou antes. Ela já colocou assim, que ela já estava conseguindo se controlar. Ela já estava conseguindo gerenciar bem. Por exemplo, ela citou uma coisa interessante, que ela falou que antes ela tinha que fazer as coisas tudo perfeito. Se não ficasse perfeita, ela não ficava satisfeita. Então ela tinha que fazer todo dia daquele mesmo jeitinho. E aí ela falou que agora, se ela não faz, se ela faz bem, e se ela não faz, tá bom também. Foi isso que ela colocou lá. Aí eu respondi para ela, olha só, hein? Você nem mesmo fez a sessão. E eu expliquei também o que aconteceu, por que isso ocorreu. Porque ela já deu comandos para a mente. O que antes ela ficava sem ela saber, nem que precisava dar comando, ela não sabia. Agora ela já está dando o comando. E que comando ela deu para a mente? Ela deu o comando para a mente que a situação dela vai melhorar, porque ela vai fazer um treinamento. Isso é um comando. E isso por si só já clareou. Ela como que ela está mantendo aquela lucidez de acordada. Eu vou contar uma ilustração para vocês entenderem bem o que eu quero dizer nesse caso. Por exemplo, existia duas famílias em casinhas, né, de Coab, assim. Mas essas casinhas, elas estavam muito deterioradas. Elas estavam rachadas, elas estavam caindo aos pedaços mesmo, todas as casas. E duas famílias, uma morava numa casa, a outra morava na outra casa. E o interessante é que numa família, eles estavam tristes, chorosos, reclamando da condição da vida. Porque realmente estava numa deterioração mesmo na casa. E já numa outra família, com a casa no mesmo estado, elas estavam alegres, felizes, sorridentes, conversando alegremente. Mas como assim, né? As duas situações iguais, idênticas, com sentimentos, pensamentos tão diferentes. Aí teve a resposta. É porque aquela família que estava alegre é porque ela tinha sido sorteada com uma nova casa
e ela ia sair daquela condição ali. Só que essa casa, ela ainda ia demorar para eles pegarem essa casa. Mas eles já sabiam que eles iam mudar, mesmo que demorasse. Então aquela condição deles de esperança, já foi dado comando na mente deles, que eles iam sair daquela situação. Entende? Viram como faz diferença a esperança? E por que da esperança? É porque é um pensamento que gera aquela esperança. Qual o pensamento nesse caso? Eu vou sair dessa condição, dessa casa. Então, mesmo que demorasse, mas ele já sabia que ia sair. Então, mudou. O pensamento fortaleceu aquele sentimento de esperança, de alegria, e o comportamento correspondeu àquilo, que era um comportamento de disposição, de fazer as coisas, de realizar. Perceberam como que o pensamento afeta? Então, no caso dessa aluna, aconteceu dessa forma, porque ela entendeu que ela ia sair dessa situação. Então, o comando que ela dá para a mente: você vai sair dessa situação, você vai ser treinada, você vai usar as estratégias, você vai conseguir gerenciar seus sentimentos. É isso, gente. E isso não tem preço. Tem preço isso? Você conseguir gerenciar bem? Não é que não vai acontecer as coisas, pelo contrário, a gente sabe que as coisas vão piorar. Mas você vai estar bem preparado emocionalmente para lidar com as situações. Isso aí é tudo de bom, né? Então é isso, só fazer uma recapitulação aqui do que a gente falou hoje. O que acontece quando não correspondemos mais às investidas do narcisista. Então, o que acontece, resumindo aqui, que ele vai perceber, ele tem um senso apurado de observação e ele vai usar estratégias diferentes para dormir a vítima de novo. Mas essa live aqui foi para ajudar você e mostrar que você não está sozinha, que tem estratégias também para você lidar ou sair de vez dessa situação, ou lidar com ela, né, quem não puder sair. E essas estratégias que a gente viu o que não fazer, não confronte com o narcisista, mas o que fazer? Você vai ordenar as ideias e fazer um plano de ação para sair ou para fortalecer. Então, aí se fosse falar tudo aqui não ia dar tempo, né, de falar tudo, porque esse plano de ação, que plano de ação é esse? Então, numas próximas lives a gente já pode falar algumas coisas. Ordenar essas ideias seria as lives, né? Vocês podem maratonar as lives para ver, ordenar essas ideias. Por quê? Porque foi muito tempo, né, naquele sono, por assim dizer, né, emocional. Então, na hora que você acorda, até que você vai assimilando tudo, mesmo porque na live anterior eu até coloquei lá, como que é difícil, né, você aceitar que a pessoa que você ama é uma pessoa narcisista, porque você nem passa pela sua cabeça que uma pessoa pode ser assim, né? Então, até você assimilar tudo isso, então tudo isso faz parte do que falou aqui, ordenar as ideias, né? Ordenar as ideias, traçar um plano de ação, inclusive o treinamento é um plano de ação. Só que ele já fechou, né? Agora só o ano que vem para eu abrir outro grupo, outra turma. Esse treinamento, que foi treinamento de 2 aulas, né? Uma bônus. Nós vamos ter uma segunda-feira, depois nós vamos ter a outra. E depois eu vou lançar o restante do pacote para essa turma. Por isso que eu falo para vocês, gente, eu gosto de falar antes aqui. É importante vocês entrar quando eu abro o lançamento. Por quê? Porque agora, para esse final de ano, o pacote completo ele só vai estar disponível para quem já entrou. Porque ele é um complemento do que já vai ser dado nas 2 sessões. Ele é um complemento. E outra coisa, aqueles que já estão na turma, eles vão investir somente a diferença. Eles não vão pagar pelo pacote completo. Eles vão dar a diferença do pacote, né? Então, por isso que eu falo,
Meus alunos são mimados, sim, eu mimo bastante eles. Por quê? Porque quando eu abro uma turma, eu dedico a eles. Porque não adianta eu abrir uma nova turma aqui pro fim do ano, porque aí vai me dividir. E eu gosto de dar atenção plena para aquela turma. Por isso que eu já falo para vocês, para o ano que vem, quando eu abrir o lançamento, corre, entra aí. Por quê? Porque faz parte desse plano de ação aqui, ó. É um treinamento para esse plano de ação. Entende? Mas eu entendo também, né? Não é todo mundo que consegue entrar. Mas para isso que tem as lives, gente. Para isso que tem as lives. E eu, com todo carinho, guardo lá para vocês no IGTV, porque tem muitos outros canais que eu vejo que não guarda, já tira tudo das lives do ar. E eu deixo, gente, a live para você sim. Vai lá, você não tá sozinho, você tem ajuda, você tá com a gente, ok? E fala aí pra mim o que você achou, coloca aí antes de eu desligar a live. O que você vai levar para sua vida de que você aprendeu hoje, né? Que de bom que você tirou do seu tempo? Eu tirei do meu tempo, você tirou do seu tempo precioso para estar aqui assistindo. E eu quero que vocês não saiam sem ter aprendido alguma coisa de valor para sua vida, para que você consiga, né, se fortalecer emocionalmente e lidar com as coisas que acontecem na sua vida. E aí, sábado que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo. E quero saber aí de vocês, se vocês gostaram. Gostaram não? Quero saber o que vocês vão levar da live, né? E outra coisa, esse vídeo vai depois também para o YouTube. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal do YouTube. No Instagram também, estamos aí. Tem o Telegram também, o link na bio. Entra lá no Telegram, que ali no Telegram também eu coloco muita coisa ali também no Telegram. Tá bom, então para terminar eu vou ler ali os comentários. A Laide dizendo muita coisa boa. A Solange, suas lives são ótimas e eu fico muito feliz porque eu faço com muito carinho isso para vocês. E ó, fiquem com Deus. Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Cada dia que assisto aprendo mais, a Marluz falou. Ah, Marluz, você me deixa mais feliz ainda também. Beijo!